galera, bom dia, bom dia, bom dia para vocês que estão assistindo a aula agora, né? Estamos iniciando mais uma aula aí do grande Agnoshow, o fenômeno. Então, filhotes, antes de iniciarmos nossa aula, vamos fazer uma breve oração para que a gente possa compreender tudo que temos para aprender hoje lá na aula de física. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que estás nos dando, e obrigado pelo levantar com saúde, pelo despertar feliz, Senhor. Esteja conosco nesse momento, nos dando sabedoria para aprendermos física e para compreendermos tudo que é necessário para o nosso bom viver. Nos protege, nos guarda de todo o mal que estará a nos rondar, em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. Muito bem, filhotes, vamos lá. A nossa primeira aula foi sobre forças, né? Nós estudamos aí força resultante, né? Nós estudamos a parte de força resultante. Hoje nós vamos estudar uma força muito padrão, que é uma força chamada de força peso, beleza? Força peso, tá? A força peso, filhotes, ela tem algumas características. Vou colocar a fórmula dela aqui para você, tá? Peso é mg, tá? Beleza? Então a força peso é PMG, tá bom? Peso, massa e gravidade. Vamos falar de cada um desses caras aqui, tá bom? Para vocês neste momento agora. O que acontece, filhote? Esse cara aqui, ó, peso, ele costuma ser confundido, na verdade, né? Todas as vezes que as pessoas estão conversando, elas falam assim: fulano, quantos quilos tu pesa? Né? Aí o fulano responde: peso 60 quilos. Aqui no Osvaldo, por exemplo, eu peso 60 quilos. Aí o pessoal pergunta: e no Osvaldo, quantos quilos pesa? 60 quilos, né? Mas na verdade a pergunta ela é equivocada. A pergunta não é a pergunta é equivocada, e aí a gente dá uma resposta equivocada também, tá bom? Porque, por exemplo, quando alguém te perguntar quantos quilos tu pesa, o teu peso ele vai ter que ter duas variáveis. O teu peso ele tem que ter a tua massa, e o teu peso ele tem que ter a gravidade. Ou seja, o teu peso, ele é o produto da massa e gravidade. Então o produto, o resultado desse produto, a multiplicação desses dois elementos é que vai formar o teu peso, tá bom? E o teu peso ele vai depender de onde você está. Se você está na Terra, se você está na Lua, está no universo, está no espaço, está no local onde a gravidade é zero. Por quê? Porque dependendo do valor dessa gravidade, o teu peso ele vai oscilar, tá bom? Beleza? Então não esquece, peso ele é o produto entre massa e gravidade, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a massa. A massa, a pergunta correta, lembra que eu te falei: fulano, qual é o teu peso? E aí tu responde, na verdade a pergunta correta seria: fulano, qual a tua massa? E aí você responderia: Agnoshow, qual a tua massa? 60 quilogramas de massa. Então o que na verdade nós falamos é a massa, não é o peso, tá? Peso é uma força, beleza? Peso é uma força. Se é uma força, ela é uma grandeza vetorial. Então ela tem direção, sentido e módulo. E a massa é uma grandeza escalar. Ela é uma grandeza escalar, com uma única informação que já resolve o teu problema. A grandeza escalar tem como característica uma única informação e já resolve o teu problema. Tá bom? Então, essa é basicamente a diferença entre as respostas lá quando tu pergunta qual o teu peso e qual a tua massa. O que seria, na verdade, o correto seria qual a tua massa, tá? Essa massa aqui, filhotes, ela no sistema internacional, tá? Colocar aqui a massa no sistema internacional, ela é quilograma, tá? Beleza? Então o que acontece? Caso essa massa aqui, ela venha em grama ou tonelada, caso ela venha em grama ou tonelada, você tem que transformar essa massa para quilograma. E aí já te ensinei a fazer essas transformações no primeiro bimestre, né? Utilizamos lá o sistema de transformação, então tu tens que saber fazer isso aí. Lembra, grama, tá? 1 quilograma é equivalente a 1000 gramas. 1 tonelada é equivalente a 1000 quilogramas. Então, sempre lembra de fazer essa transformação no sistema internacional. A massa, quando se trata de peso, sempre tem que estar em quilograma, tá? Sempre tem que estar em quilograma. Beleza? Deu para entender isso daí? Alguma dúvida até agora? Não? Então, vamos seguindo, tá? Outra coisa também que tu tens que saber sobre essa gravidade é que a gravidade, filhote, ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí, o que aconteceu? Os físicos e os matemáticos que utilizam essa grandeza,
Para tu utilizar esse número decimal aí, 9,8, seria um pouco complicado para o efeito de alguns cálculos, daria números muito altos e tudo mais, seria muito complicado. Então o que eles fizeram? Para efeitos de cálculos, você vai usar a gravidade como sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então lembra, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Por que é metros por segundo ao quadrado? Porque a gravidade ela é uma aceleração. Se ela é uma aceleração, o sistema de medida no sistema internacional para aceleração é metros por segundo ao quadrado. Outra coisa, caso o comando não te forneça o valor da gravidade, automaticamente tem que lembrar que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E o examinador lá de uma prova que tu vai fazer no futuro vestibular, um concurso, ele não é obrigado a te dar o valor, tá, da gravidade. Tu já tens que ter na tua mente que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, basicamente, isso daqui é a força-peso, tá? A força-peso vai ser o produto entre gravidade e massa, tá? Beleza? Lembrando que esse 10 aqui, 10 metros por segundo ao quadrado, na Terra, tá? Somente na Terra. Professor, se fosse para o espaço, depende lá do valor que se utiliza, do valor da gravidade. Por exemplo, na Lua, se não estou enganado, na Lua é 4,4 metros por segundo ao quadrado, a gravidade na Lua. É por isso que na Lua, filhote, tu já percebeu? Aqui na Terra tu anda normal, elegante aqui, tá, ó, o andar. Aqui, ó, o andar aqui de boa, tranquilidade, parou. Na Lua tu não consegue fazer essa caminhada. Na Lua é como? É dando aqueles saltinhos, né? Que tu vai, aí parece que o cara tá em câmera lenta, é porque lá a gravidade é menor. Então, teu corpo fica mais leve, entendeu? O peso não é tão alto porque a gravidade é menor. Então, tu consegue dar aqueles pulos, tá? Beleza? Por quê? Porque tu tá realmente menos pesado, né? Tu não estás tão pesado quanto aqui na Terra. Tá beleza? Beleza, beleza, beleza? Então, já conseguiste compreender realmente o que eu estou te falando sobre a força-peso, tá bom? Isso é o peso. Peso é o produto entre massa e gravidade, tá? Beleza? No teu livro, eu quero que tu faças uma leitura aí, no teu livro, na página de número 100 e... Eu quero que tu fale, o peso tá na página 100, da página 150, tá? Tu vais fazer uma leitura aí da página 150 até a página 152. Página 152, tá bom? Tu vais fazer essa leitura aí e vais resolver os exercícios da página 152, 153, 154. Tá bom? Então tu vai fazer a leitura e tu vai fazer a resolução dessas questões. E aí tu não precisa devolver no mesmo dia, tá? Eu vou te dar aí até a aula da semana posterior para tu fazer essa devolução desse conteúdo lá no E-Class, tá bom? Beleza? Então tu já sabe, vou deixar lá aberto para você fazer a devolução desse exercício lá no E-Class até a semana posterior. Tá beleza? Tranquilidade? Não esquece de fazer a leitura não esquece de fazer a leitura e de fazer o exercício dessa página, tá bom? Nesse momento agora, filhote, já te expliquei o conteúdo, te expliquei o que tu vais fazer. Então, nesse momento, o que nós vamos fazer mesmo é resolver o exercício. Assim, vou te dar um exemplo primeiro. Primeiro eu vou te dar um exemplo aqui de como que seria um cálculo da força-peso, né? Vamos lá, um exemplozinho aqui rapidinho. Um objeto de massa, igual a 4 toneladas, está caindo. Bom, qual o peso da queda
deste objeto. Beleza? Então, qual o peso da queda deste objeto? Filhotes, vamos lá. Ó, um objeto de massa igual a 4 toneladas. Então, eu já sei que a minha massa, ela é de 4 toneladas. Percebe aqui uma coisa super interessante que eu te falei? Não te dá a gravidade, não te dei a gravidade. Se eu não te dei, tu vais usar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E o que ele quer saber é o peso, né? Se ele quer saber o peso, quem é o peso? Peso é massa vezes gravidade. Tá? Essa gravidade já está ali, né? Eu já tenho, ela já está no padrão, já está em metros por segundo ao quadrado, 10. Só que a tonelada, lembra que eu te falei que essa massa ela não pode estar em tonelada, tem que estar em quilogramas, e aqui ela está em toneladas. Então, ó, esse cara aqui, 1 tonelada, é equivalente a 1000 quilogramas. Então, 4 toneladas será equivalente a 4000 quilogramas. Então, a minha massa, para efeitos de cálculos, será igual a... A minha massa será igual a 4000 quilogramas, tá? A minha massa será igual a 4000 quilogramas. Então, eu vou usar essa massa aqui de 4000 quilogramas e não 4 toneladas, tá bom? Beleza? Então, ó, quem é o meu peso? O meu peso será a massa, que é 4000, vezes a gravidade, que é 10. Então, a minha força-peso de queda desse objeto aí será de 40.000 o quê? Newtons, né, filhote? Se peso é uma força, quem foi que falou em força? Quem falou em força foi Newton. Então, esse cara aqui só pode ser Newton. Beleza? Tranquilidade? Então, ouviu falar em força? Força sempre vai ser Newton, o sistema de medida. Como aqui a força-peso só pode ser em Newton, tá bom? Então, quando alguém te perguntar, fulano, qual é a tua massa? Tu já vai falar que é em quilogramas, vai falar 60 quilos. Mas se te perguntarem, Agnoshow, qual é o teu peso? O meu peso é 600 newtons, porque a minha massa é 60 vezes a gravidade, que é 10 aproximadamente, então o meu peso é 600 newtons. Então, a partir de hoje, você não mais dará uma informação equivocada a ninguém, mesmo que a pergunta não seja a que a pessoa realmente quer fazer, né? Porque ela gostaria apenas de saber a massa, mas como ela perguntou o peso, agora tu já sabe que peso é diferente de massa e massa é diferente de peso, tá bom? Eu passei um exercício para você na aula anterior e a gente ainda não corrigiu esse exercício, tá? Então, nesse momento aqui a gente vai corrigir o exercício da página 145. Página 145, tá bom? Eu vou corrigir aqui as 5 questões aqui que eu passei a vocês. A primeira questão diz o seguinte, ó. Professor não, né? Eu vou ler o comando aqui. Diferencie grandeza escalar de grandeza vetorial. Ó, por exemplo, a grandeza escalar, filhote, ela é aquela que transmite a informação necessária somente com o seu módulo. Ou seja, por exemplo, quando eu te falei da massa, o módulo da massa aqui, ó, é 4 toneladas. Então eu já transmiti o que eu tinha para transmitir. 4 toneladas é o valor do módulo, é o valor do tamanho dessa massa. Então é o suficiente, não preciso de mais nada. Então grandeza escalar, ela transmite a informação com apenas o valor do módulo, com apenas o tamanho que tu quer dizer que aquilo é. É tipo o comprimento. O fulano tem 1,80 de altura. Já foi, já deu a informação apenas com o módulo do tamanho, tá bom? O módulo da altura. Fulano tem massa igual a 60 kg. Pronto, eu já transmiti apenas pelo módulo da massa que aquela informação era necessária, tá bom? Já a grandeza vetorial, ela não transmite somente com o módulo, não transmite a informação só com o módulo. Na grandeza vetorial, lembra que a grandeza vetorial ela precisa de 3 características, além do módulo que é o tamanho. Eu preciso também saber qual é a direção e qual é o sentido da grandeza vetorial, tá bom? Então essa é a diferença, ele queria que diferencie, né? Então essa é a diferenciação, não existe a palavra. Essa é a diferença entre grandeza vetorial e grandeza escalares. Beleza, beleza, beleza? Muito bem. Tá? Questão de número 2 diz o seguinte, ó. Cite alguns dos efeitos da força sobre o objeto. Filhote, alguns dos efeitos da força sobre o objeto é que as forças podem produzir
ou modificar movimento mantendo o equilíbrio, né? Deformar os corpos e outras coisas. Por exemplo, eu posso pegar uma cadeira, se eu fizer força em alguma coisa, aquele objeto ele vai entrar em movimento, né? Então, uma das características da força é fazer com que corpos entrem em movimento ou ainda parar o movimento de determinado corpo, tá? Fazer com que aquele corpo possa se deformar ou não, tá bom? Então, essa é uma das características da força no objeto. É essa parte de movimento e de deformação do objeto, tá bom? Vamos para a questão número 3, que é uma questão que requer cálculos, né? Requer cálculos, então nós vamos fazer esses cálculos aí. Deixa eu apagar aqui para vocês, para entender bacana esses cálculos aqui. Ó, o que acontece? Esse cara aqui, esse cara, diz o seguinte, ó. Ao brincar de cabo de guerra, duas equipes fazem força na mesma direção, mas em sentidos opostos. Na equipe do lado direito, há 3 forças atuando. 20 newtons, 35 newtons e 50 newtons. Do lado esquerdo, há apenas 2 forças atuando, 63 newtons e 75 newtons. Qual será a força resultante? Então são 2 perguntas. Ele quer saber qual será a força resultante, qual das equipes será a vencedora. Então vamos lá, como é que eu vou te ajudar nessa questão? Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um cabo de guerra, tá? Vou pegar aqui um piloto para fazer essa linha tracejada. Vamos lá. Vamos supor aqui que seja um cabo de guerra. Muito bem. Temos aqui um cabo de guerra. Vamos ter aqui o lado esquerdo. Lado esquerdo. Teremos aqui o lado direito. Beleza? E vamos lá, vou voltar no comando agora, tá bom? Para te ajudar. Ele diz o seguinte, ó, que no cabo de guerra há 3 forças atuando do lado direito. Então vamos lá pro lado direito. O lado direito tem 3 forças, tá? As forças elas são de 20. Aqui eu tenho uma força de 20 newtons. Eu tenho uma força de 35 newtons. E eu tenho uma força de 50 newtons, tá? Do lado direito. Do lado esquerdo eu tenho só 2 forças, tá? Ele me fala que do lado esquerdo eu tenho só 2 forças. Do lado esquerdo, então, eu tenho uma força de 63 newtons, tá? E eu tenho uma força também de 75 newtons, tá? Então, eu tenho 2 forças apenas, tá beleza? Lembra que é a divisão entre os 2 lados, tá bom? A pergunta que ele te faz é a seguinte, ó. Ele quer saber qual será a força resultante, né? Então, ó, primeira coisa, se esses 2 caras são da mesma equipe, eles estão puxando para o mesmo lado. Logo, as forças que eles estão fazendo têm mesma direção e mesmo sentido, né? Se tem mesma direção e mesmo sentido, significa que a força resultante aqui desse lado, ó, será F1 mais F2, certo? F1 mais F2. Então, a força resultante aqui, ó, ela vai ser quem? A força resultante, ela será F1 63, F2 75. Então, a minha força resultante aqui será de 138, tá? 138 newtons, tá bom? Vamos lá. Então, só ajeitar aqui esse 138, não ficou legal? 138 newtons. Pronto, 138 newtons, beleza? Aqui, ó, esses 3 caras também estão puxando na mesma direção e mesmo sentido. Então, ó, a força resultante aqui, ela vai ser quem? F1 mais F2 mais F3, já que são 3 forças. Fossem 4 forças, F1, F2, F4, F5 mais F6, entendeu? Vai embora, quantas forças tu tiver. Então, a força resultante, ela será, ó, 20 mais 35 mais 50. Logo, a minha força resultante aqui será 105, né? 105 newtons, tá bom? Beleza? Então, essa daqui é a força resultante do lado direito. Então, temos uma força resultante do lado esquerdo e uma força resultante do lado direito.
Então, a força resultante da qual ele se refere aqui é uma força resultante entre os dois lados. Então, ó, força resultante nesse caso aqui, ó, força resultante final vai ser força resultante do lado, força resultante da direita, da esquerda, né? Vou colocar um ezinho aqui embaixo, menos a força resultante da direita, tá beleza? Vou colocar um D minúsculo mesmo aqui embaixo, menorzinho, beleza? Por quê? Filhotes, porque lembra, eles têm mesma direção, mas um está puxando para cá e outro está puxando para lá. Lembra que eu te falei que sentido é cima, baixo, direita e esquerda, positivo e negativo? Então, ó, um está puxando para a direita, outro está puxando para a esquerda. Por isso que a força resultante tem sentidos opostos. E tem sentidos opostos, a força resultante vai ser a subtração entre as duas forças, tá bom? Então, ó, a força resultante aqui será força resultante da esquerda, que é 138, menos a força resultante da direita, que é 105. Então, a minha força resultante final será a subtração entre esses dois. 138 menos 105 dá 33 newtons. Então, a minha primeira resposta seria 33 newtons, tá bom? Ele quer saber, filhotes, também, qual das equipes será a vencedora. A equipe vencedora é a que tem a maior força resultante, né? Então, a maior força resultante é da equipe da esquerda, que é 138 newtons. Então, a equipe vencedora vai ser a equipe do lado esquerdo. Tranquilidade, beleza pura. Deu para compreender? Muito bem, então, vamos seguindo. Essa daí era a questão de número 3. A questão de número 4, tá? Aí dá uma pausa no vídeo, copia. Olha, essa questão ela é importante, ela é interessante, tá? Beleza? Então, por quê? Porque ela trabalha toda a parte de força resultante. Então, fica atento com ela, copia no teu caderno, que é para tu ter algo para estudar no futuro, tá bom? Vamos lá para a questão de número 4. Na questão de número 4, vou precisar utilizar o quadro também, porque eu vou fazer um desenho aqui interessantíssimo. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Ó, o que acontece? Na questão de número 4. Imagine um barco dentro de um rio sendo puxado por 2 homens, cada um deles em uma das margens. Suponha que as forças tenham o mesmo ponto de aplicação e sejam iguais, mas tenham direções diferentes, formando entre elas um ângulo reto. Represente-as por seus vetores e determine graficamente o resultado do sistema de força. Então ele só quer que tu represente esse cara aí, tá bom? Então vamos supor aqui, ó, vamos supor que tu tenhas aqui um barco, desenhar um barco aqui, tá? Barco topzera. Olha aí, uma grande lancha, né? Tá? Olha esse barco lindo aí, top de linha, né? Beleza? E ele te fala o seguinte, imagina só que 2 forças tenham sido aplicadas e o ponto de aplicação da força vai ser o seguinte, a gente diz o seguinte, ó, que teriam 2 pessoas, uma em cada margem, tá? Beleza? E que essas forças elas seriam aplicadas por alguém que está nessa margem e por alguém que está nessa margem, formando aqui um ângulo de 90 graus, tá? Formando aqui um ângulo de 90 graus. E ele te fala o seguinte ainda, ele te fala que essas forças aqui, ó, elas vão ser iguais, tá? Essas forças aqui, elas vão ser iguais, beleza? Então, eles vão puxar de maneira igual. Então, o que acontece? Quando tu puxar para lá e para cá de maneira igual, no mesmo ponto de aplicação, esse barco, ele vai andar aqui, ó. Ele vai andar em linha reta, tá? Ele vai andar em linha reta, tá bom? Tem um brinquedo super interessante que demonstra muito bem essa parte de vetor aqui, da seguinte forma. Assim, o brinquedo é mais ou menos desse jeito. Ele é um brinquedo artesanal mesmo, tá bom? Você pode até fazer na sua casa se quiser. Você coloca uma garrafa aqui, tá? Fura a garrafa dos dois lados para que possa uma corda dentro dela. Então fica aqui duas cordas, tá? Beleza? Então você segura a corda aqui, uma em cada mão, e a outra pessoa segura as 2 cordas também, uma em cada mão. Quando um abrir aqui, essa parte aqui da corda, a pessoa de lá tem que fechar. A garrafa vai se deslocar para lá em linha reta, tá bom?
e quando a pessoa de lá abrir, você fecha aqui, a garrafa se desloca para cá em linha reta. E aí você fica nesse jogo aí da garrafa ir e voltar, ir e voltar. Então é mais ou menos o mesmo esquema. Na verdade, esse brinquedo aqui está trabalhando vetor, tá? Tá trabalhando vetor, que é super mega power ultra importante entender que alguns brinquedos trabalham diretamente com vetores, tá bom? Beleza? Então o que acontece? Desse jeito aí, tu consegue ver mesmo na prática esse cara aqui com graficamente eu montei ele pra ti. E só queria que tu fizesse isso mesmo, tá? Só montar aí. Vamos lá. O que ele quer saber mais? Ah, questão número 5. Questão número 5 é muito boa também. Questão número 5, que trabalham com forças perpendiculares. Ó, use o mesmo enunciado anterior, ou seja, esse enunciado aqui, ó. Considerando agora a aplicação de duas forças, F1 igual a 30 e F2 igual a 40. Sabendo que as forças são perpendiculares. O que significa isso? Quando duas forças são perpendiculares, forma-se um ângulo de 90 graus entre elas, tá bom? Então, ó, forças perpendiculares entre si. Determine a intensidade da resultante sendo... Bacana, a gente dá aí a fórmula, né, da força resultante lá, a mesma fórmula da aplicação do Teorema de Pitágoras. Ele quer saber a intensidade da força resultante. Então, eu já te falei que quando tu tem duas forças e entre elas formam um ângulo de 90 graus, a força resultante entre essas duas, ela será o fechamento desse triângulo retângulo aqui, né? E aqui, ó, vamos supor que aqui é F1 e aqui é F2, tá? F1 e F2. Então, ó, quando ele já te falou que F1 é igual a 30 e F2 é igual a 40, tá? F2 é igual a 40. Então ele quer saber o valor da força resultante. Te deu a fórmula lá. Força resultante ao quadrado é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado também, certo? Então, filhote, ó, a força resultante ao quadrado, ela será o F1, que é 30, né, ao quadrado, mais F2, que é 40 ao quadrado. Então, a força resultante ao quadrado será 30 ao quadrado, 900, né? 40 ao quadrado é 1.600, tá bom? Ó, força resultante ao quadrado será 900 mais 600 é igual a 2.500, tá beleza? E aí o que tu vai fazer agora aí? Tu vai pegar esse cara aqui, ó, que tá ao quadrado, e tu vai jogar ele pra lá. Ele vai na forma de raiz quadrada, né? Ele vai na forma de raiz quadrada. Então, ó, vai ser a raiz quadrada de 2.500. A raiz quadrada de 2.500. Tá? Deixa eu só acender aqui. Tá acabando a tinta dos pilotos aí. Tá beleza? Então, ó, a minha força resultante, vou fazer ali em cima. A minha força resultante, ela é a raiz quadrada de 2.500. Então, a minha força resultante, ela é igual a 50, né? Ela é igual a 50 newtons. Beleza? Então, aqui morreria esse cálculo aí dessa força resultante. Eu só colocar uma seta aqui indicando que estou te dando o valor ali em cima. Tá, beleza, 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 beleza? Muito bem, filhotes. Então, filhotes, ó, te dei aí a aula de força, peso, te dei a introdução, te dei um exemplo, tá bom? Tu vai fazer uma leitura complementar do livro na página 152 da página 150 até a página 152, tá bom? Tu vai resolver as questões 152, 153, 154 das páginas 152, 153 e 154, tá? São 13 questões, tá bom? Por isso que eu vou te dar um prazo mais alongado, porque dá pra tu fazer isso aí com tranquilidade. Tu tens um feriado aí no final de semana, então dá pra te ajudar nesse sentido aí, tá bom? Beleza? Essa daqui foi a nossa questão de forças perpendiculares. Então eu apliquei aqui o Teorema de Pitágoras, que nem ele te fala para aplicar, ainda te dá a fórmula dentro desse comando aí, tá? Resolvi os exercícios da aula passada que eu te mandei e eu já estou encaminhando para você o exercício que eu quero que você faça de força-peso, tá? Não esquece de ler o material, de estudar esse material para que você possa conseguir fazer de boa esse exercício. Tá na mão? Beleza? Tô cansado, um pouquinho cansado aqui. Tô cansando ainda. Devido eu tava muito gripado, né? Então, eu ainda fico um pouco cansado. Mas já estou muito bem. Eu gostaria de imensamente agradecer aí a todas as pessoas. E
dizer a vocês que é um enorme prazer sempre vir aqui gravar essas aulas para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, tá? Não saia das suas casas, permaneçam nas suas casas, somente se for em um caso de urgência ou se realmente você não puder sair. Tirando disso, filhote, fica em casa, tá bom? Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais. Tchau!